coisas nessa cidade e tem sido luz para nossa querida Formosa. E inspirado numa devocional que eu fiz com a minha noiva, com a Rejane. A gente tem o hábito de fazer uma devocional à noite antes de dormir. E quer dizer, lógico que antes de dormir, né? Porque depois vai ser difícil. Mas nós temos o hábito de fazer essa devocional. E uma dessas devocionais inspirou um estudo que eu quis montar, porque eu achei o tema muito interessante. E eu comecei a me debruçar na palavra do Senhor. Falei, eu vou montar uma pregação um dia, um estudo, qualquer coisa sobre isso, uma reflexão, uma outra devocional em cima disso, porque o tema é aquela devocional Dia e Noite de Charles Spurgeon, e aí o tema era justamente esse, né, que os irmãos estão vendo aqui, azeite para iluminar. Né, e aí a pergunta que fica é, qual tem sido o teu azeite? E antes de eu ler, eu consegui achar aqui o devocional. Quero convidar os irmãos a abrirem ali naquele texto. Êxodo, capítulo 25, versículo 6. E aí hoje eu pedi para que, de propósito, os irmãos lá do Data Show não colocassem os textos bíblicos ali no telão. Falei, eu quero ouvir barulho de Bíblia se abrindo. A gente não ouve mais na igreja, né, barulho da Bíblia se abrindo, só vê os irmãos já indo direto no celular. E aí eu quero, então, que os irmãos abram a Bíblia aí, até porque a maioria também está no aplicativo do celular, né? Então também não vai fazer barulho, mas, de alguma forma, você é quem vai buscar aí. Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Apenas esse texto que vai permear a nossa reflexão dessa noite. É um estudo brevemente curto, não quis alongar muito ele, né, a não ser que o Espírito Santo assim o desenvolva, mas é algo breve para nós. Aí. Muito obrigado, porque a luz estava piscando aqui, estava conseguindo ele, estava dando vertigem. Como dizia minha avó, depois dos 30 tudo trinca, até a visão fica meio embaçada. Mas vamos lá. Então, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. O interessante é que quando Deus ele ordena que Moisés organize ali o tabernáculo, ele manda que Moisés comece a levar algumas ofertas para poder montar esse tabernáculo. Ele começa a pedir a Moisés que leve alguns itens essenciais. Dentre esses itens essenciais está o azeite. Né? E ele tinha também um significado especial. Né? Ele era fundamental para tudo que se fazia ali naquele momento, e ele tinha um significado espiritual também. Se a gente for olhar um pouco mais aí em Êxodo, lá no capítulo 27, versículo 20, Êxodo 27, versículo 20, nós vamos encontrar o seguinte texto. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra. Desculpa, estou lendo no texto errado. 27, 20. Êxodo 27, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite, antigamente, ele tinha uma propriedade de funcionar ali nos candelabros como combustível para que tudo isso permanecesse, para que a iluminação permanecesse ali. Né? Não tinha energia elétrica, como sabemos, nem todos os lugares tinham velas, como nós conhecemos hoje em dia, então o meio de iluminação eram as lamparinas.
Então eles colocavam um pavio dentro dessa lamparina, colocavam ali o azeite e queimavam, e essa lamparina ia funcionando ali com esse azeite como combustível. Né? Então, o azeite espiritualmente também era símbolo de vida, de luz, de consagração, da própria presença do Espírito Santo. E aí, Deus então ele pede a Moisés e ordena também aqui ao povo para que levem azeite puro. Não era qualquer azeite que servia para esse fim, não era qualquer azeite que era usado para alimentação, não era qualquer tipo de azeite que era usado para finalidades afins ali. Né? Então, cada finalidade tinha um azeite diferente, uma produção diferente, um preparo diferente, alguma outra situação. Certo? E aí, por isso fica essa pergunta para a gente. Né? Qual tem sido o teu azeite? O que tem alimentado a tua vida espiritual? O que tem te forçado, te instigado a buscar mais a presença de Deus? O que tem feito você vir para a igreja? O que tem te motivado a servir a Cristo? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, ser cristão, para algumas pessoas, virou apenas sinônimo de status. Né? A gente está vendo aí muito famoso, né, confessando Jesus Cristo como Salvador, falando de Jesus Cristo como Senhor, falando da palavra, ensinando o que é o amor. Né? A gente está vendo muito famoso falar de muita coisa sobre a Bíblia, mas eles vivem ainda daquilo que a Bíblia condena, muitos deles. E por essa razão, a palavra de Deus no mundo ela tem sido deturpada, tem sido distorcida por algumas pessoas que estão mirabolando coisas a respeito da palavra de Deus. Eles não pregam a palavra de Deus. Porque uma coisa é pregar a palavra de Deus, outra coisa é falar sobre a palavra de Deus. Né? Então, o professor Mário Sérgio Cortella ele já explicava que uma coisa é falar sobre algo e outra coisa é falar de algo. Quando você fala sobre alguma coisa, você fala superficialmente, você fala por fora, você não está inserido naquele contexto ali. Agora, quando você fala de alguma coisa, você está dentro ali, você está inserido, você está contextualizado com aquilo. Então, falar sobre a Bíblia, muita gente fala. O próprio diabo fala sobre a Bíblia, a gente vê isso na tentação no deserto com Jesus. Né? Ele tenta o próprio Jesus ali. E aí a gente vê que a palavra de Deus nesse sentido tem sido distorcida. Então, cabe a nós saber com o que é que nós estamos alimentando a nossa vida espiritual. Porque a gente vê muitos jovens dentro da igreja colocando suas vidas muito mais em movimento a partir daquilo que eles ouvem na internet, daquilo que eles leem na internet, e se esquecem completamente do que está sendo pregado no púlpito da sua igreja, se esquece do que o seu pastor está pregando, esquece aquilo que o seu líder está orientando segundo a palavra de Deus. Na igreja a gente tem o nosso pastor, a gente tem o líder do ministério da qual fazemos parte, tem o líder dos homens, o líder das mulheres, dos idosos, dos jovens, adolescentes. Então a gente tem as lideranças para poder orientar. Só que muitos não ouvem mais as lideranças e buscam prazeres lá fora. Não exatamente prazeres, mas buscam entendimento e compreensão da palavra de Deus que está sendo pregada aqui dentro, lá fora. E o que é pregado lá fora não converge com aquilo que é pregado aqui dentro. Diverge, é diferente, vai para outro caminho. E ensina práticas que não são exatamente assim tão aceitas diante dos olhos do Senhor. Mas antes da gente entrar aqui no contexto histórico, eu quero ler para os irmãos a reflexão que Charles Spurgeon deixou, que inspirou o estudo dessa noite. Ó minha alma, quanto precisas deste azeite? A tua lâmpada não brilhará continuamente sem ele. Se a luz se apagar e o azeite tiver acabado, o pavio queimado fumegará, e isto será uma transgressão. Você não possui nenhuma fonte de óleo brotando em sua natureza humana. Portanto, tem de ir aos que vendem e então comprar, ou, como as virgens nécias, você terá de clamar. Nossas lâmpadas estão se apagando. Mateus 25:8. Nem mesmo as lâmpadas consagradas podem dar luz sem azeite. Apesar de brilharem no tabernáculo, elas precisavam ser abastecidas. Embora não lhes sobreviessem ventos fortes, elas tinham de ser colocadas em ordem, e a sua necessidade é igualmente grande.
Até nas melhores circunstâncias você não pode dar luz, por mais 1 hora, se não lhe for dado o azeite fresco da graça. Nem todo óleo pode ser usado no serviço do Senhor. Então, nem tudo serve de combustível para a obra do Senhor. Nem o petróleo, que flui tão abundantemente do solo, nem o óleo de peixes, nem o óleo extraído de nozes seriam aceitos. Apenas o excelente azeite de oliveira foi escolhido. A graça fingida da bondade natural, ou a graça imaginária das mãos de sacerdotes, ou das cerimônias religiosas, nunca serão proveitosas ao verdadeiro santo de Deus. Ele sabe que o Senhor não se agradaria de rios de tais azeites. O verdadeiro Filho de Deus corre até o Getsêmani, a prensa do azeite, e recebe o seu suprimento daquele que ali foi oprimido. O azeite da graça do Evangelho é puro. Por conseguinte, a luz que esse óleo alimenta é clara e resplandecente. Nossas igrejas são um candelabro de ouro do Senhor Jesus. Se elas têm de ser luz neste mundo de trevas, precisam ter abundância deste azeite santo. Oremos por nós mesmos, pelos ministros do Evangelho e por nossas igrejas, a fim de que nunca falte azeite para a sua luz. Verdade, santidade, alegria, conhecimento e amor são todos raios desta luz sagrada, mas não podemos refleti-los em público se não recebermos pessoalmente o azeite de Deus, o Espírito Santo. E aí, inspirado nessa reflexão de Spurgeon, eu fui pesquisar os usos do azeite na Bíblia, os contextos que o azeite aparece, as maneiras que eles eram utilizados e que implicações espirituais isso tinha para hoje. Porque hoje não é muito comum a gente ver em todas as igrejas o uso do azeite, o uso do óleo de unção. É mais comum em algumas poucas igrejas. O nosso pastor ele tem esse hábito de usar óleo de unção, ele sempre unge ali o carro de alguém, a chave da casa de alguém, comprou casa, unge o automóvel, unge a criança quando é apresentada. A gente tem esse hábito. Então, dentro de um contexto histórico, o azeite usado para iluminação não era qualquer um, tinha que ser um azeite puro, de uma oliveira pura. O candelabro, ou o menorá, deveria permanecer aceso continuamente diante do Senhor. Então, no templo, no tabernáculo, o azeite deveria estar sendo continuamente reposto ali para que continuasse a sua luz. E nos lares antigos, o azeite era a principal fonte de luz durante uma noite. Então, uma casa que não tivesse azeite era uma casa em trevas. Uma casa que não tivesse azeite era uma casa sem vida, que também vivia nas trevas. Ele era uma casa sem provisão, porque o azeite também era usado para alimentação, faziam-se bolos, pães, misturado ali com farinha. E aí, dentro disso, a gente vai ver quais são as aplicações espirituais que a gente traz para nós. Ali eu coloquei ali o seguinte, a luz que depende do azeite. A gente sabe que para servir a Deus, no último domingo a gente teve aqui 30 pessoas se batizando. Desde que eu estou aqui, foi o maior número de pessoas se batizando nessa igreja. Glória a Deus por isso. Fruto aí de 63 anos de história. Obrigado, minha irmã. E aí eu mesmo fico muito reflexivo, fico refletindo bastante, quando tem batismo, que eu me pergunto, que crente eu sou hoje, desde que eu me batizei? Eu me batizei no dia 27 de maio de 2007. Eu tinha 14 anos de idade, estava às vésperas de completar 15 anos. E desde que eu me batizei, para a glória de Deus, eu nunca me afastei da igreja. Mudei de igreja por algumas vezes, por mudança de cidade, alguma coisa. Mas nunca me afastei da igreja por motivo nenhum. Porque, embora eu não entendesse, e às vezes eu ficasse chateado com algumas coisas que aconteceram na igreja, uma delas era o seguinte, eu olhava para a igreja, aí eu via um monte de pessoas e sabia que aquelas pessoas estavam cometendo pecados e que continuavam indo para a igreja ali, adorar e levantar a mão e cantar. E aí eu ficava questionando isso, mas espera aí, esse cara, essa mulher estava lá fora, pecando, mentindo, fazendo um monte de coisa errada e agora está aqui levantando a mãozinha, louvando a Deus. Isso é hipocrisia, não sei o quê. Só que aí um dia,
orando a Deus, Deus ele resolveu colocar um espelho na minha frente e me mostrou que eu também era um pecador desses, que também pecava lá fora e que também ia para a igreja. E aí eu entendi que quando a gente vai no hospital, a gente não entra no hospital esperando encontrar pessoas sadias. A gente vai para o hospital e encontra quem lá? Pessoas doentes. Do mesmo modo, dentro da igreja, quando a gente entra na igreja, o que a gente encontra são pessoas pecadoras, buscando uma remissão de seus pecados, buscando um perdão, buscando uma salvação, buscando purificação, e todas em processo de santificação. Então, se eu não vou encontrar ninguém perfeito ali, eu mesmo não consigo ser perfeito, como é que eu vou esperar encontrar alguém perfeito? Certo? E aí eu entendi isso, e por esta razão, eu consegui não me afastar da igreja por raiva, porque eu não queria entender isso. E aí eu percebi o seguinte, falei, hoje eu sei que eu sou um crente diferente do que eu era lá 18, quase 19 anos atrás, no próximo dia 26 de dezembro, completam-se 19 anos, isso, no ano que vem completa 20, que eu aceitei Jesus, que eu me converti, que eu fui para a igreja e tudo mais. E nesses 18 anos de caminhada com Cristo, muita coisa eu fui melhorando, muita coisa eu ainda tenho para melhorar, nunca me tornei perfeito, mas eu sei que eu já me aperfeiçoei em vista do que eu era anos atrás. E aí eu sei o que foi que alimentou a minha fé, eu sei o que foi que alimentou o meu desejo de servir a Cristo, eu sei o que foi que se tornou o meu azeite para poder seguir adiante e continuar servindo a Deus fielmente. E aí quando eu vejo pessoas se batizando, eu fico orando a Deus e falo, Deus, coloca azeite puro diante dessas pessoas, para que elas queiram continuar te servindo, que elas não se decepcionem, que mesmo que elas se decepcionem, elas permaneçam fiéis ao Senhor. Não à placa da igreja, não ao pastor, não ao líder do ministério, não ao colega que a levou para a igreja, mas ao Senhor. Porque elas estão confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Porque é muito comum a gente ver uma evasão muito grande de novos convertidos, porque quando eles se convertem, tem toda aquela emoção da conversão, um culto ao ar livre, aquela coisa bonita, não sei o quê, e quando ela vai para a igreja que começa a ver a realidade, não quero isso não sei o quê, isso aí está errado, e aí começa a sair. E aí, para nós que já estamos na igreja, que já estamos firmes, qual tem sido o nosso azeite? Qual tem sido o teu azeite? O que tem te feito se alimentar da presença do Senhor? O que tem feito você buscar a presença do Senhor? E aí, temos aqui algumas opções. Pode passar o slide aí para mim, por favor, Davi. O primeiro deles é o azeite da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, vai dizer, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o azeite ele é usado para iluminar, então por que não iluminar o nosso caminho? O problema de muita gente que se evade da igreja, ou que se decepciona com a igreja, ou que procura encontrar pessoas perfeitas na igreja o tempo todo, é que elas deixam de iluminar o seu caminho, iluminar a sua caminhada pela palavra de Deus. E quer iluminar o caminho com coisas que não clareiam, de fato. E a palavra de Deus, ela é o norte para o cristão, ela é a nossa bússola diária o tempo inteiro. Não adianta a gente querer entender a igreja, não adianta a gente querer entender o irmão, não adianta a gente querer entender o que é o amor de Deus, o que é o perdão de Deus, se a gente não for para a palavra. Quando eu li a primeira vez aquele texto que Jesus fala para a gente amar os inimigos, eu me senti indignado, eu falei, como é que eu vou amar alguém que eu odeio, alguém que eu não gosto, eu não consigo gostar, como é que eu vou amar? E aí, novamente, eu comecei a apanhar durante alguns anos na igreja para poder entender isso. Até que eu entendi e aprendi, e repito aos irmãos, que amor não é sentimento. Amor é ação. E aí, por isso que Jesus Cristo resume lá os 10 mandamentos, resume toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer para mim imagem de escultura. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter outro Deus diante dele. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou fazer para mim nenhum ídolo. Então eu vou permanecer fiel a ele. A minha atitude é de amor, é de amá-lo, de respeitá-lo, de ser fiel a ele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo, não vou roubá-lo, não vou desejar o que é dele, eu não vou furtá-lo, não vou tomar nada do que é dele para mim. Se eu amo o meu próximo, eu não vou lhe fazer mal. Então, por mais que eu não goste, eu não gosto do Carlos, eu não vou com a cara dele, para mim não é boa pessoa, não sei o quê. Mas eu não vou ficar ofendendo ele, eu não vou falar mal dele, eu não vou sair difamando a imagem dele, eu não vou sair por aí denegrindo a imagem dele como um todo. Eu vou abençoá-lo, vou orar a Deus para que o abençoe,
Se é possível ter paz com ele, amém. Se não é possível, o que é que eu vou fazer? Me afastar, e assim eu não vou matar, não vou odiá-lo. Isso é amar o próximo. Isso é amar o inimigo. Aí que ficou mais fácil de eu entender que mesmo as pessoas que me fazem mal, eu posso amá-las. Simplesmente não retribuir o mal. Aí a gente entende aquele texto que o apóstolo escreveu, não lembro agora se foi Tiago ou se foi Paulo, mas que ele escreveu, que não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com bem. E aí fica fácil de entender que amor não é sentimento. Então eu não preciso gostar. Amar é eu respeitar, é eu ter a ação, a atitude de amor. E isso eu vou aprender dentro da palavra do Senhor. A gente não aprende a ser um cristão melhor ouvindo apenas videozinhos do TikTok, do YouTube, do Instagram, sei lá de onde. A gente não aprende a ser um crente melhor apenas ouvindo somente. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente coloca no nosso coração o desejo de buscar a palavra do Senhor, essa palavra ela não volta vazia. Porque se eu for ouvir tudo que é pastor da internet, um fala uma coisa de um jeito, o outro fala essa mesma coisa de um outro jeito, daqui a pouco eu estou perdido. Aí vai recorrer a quem? Ao pastor da igreja. Pastor, estou com dúvida disso aqui. Né? Como diz o pastor Amando, volta cheio de carrapicho. Aí vai o pastor tirar os carrapichos da ovelha. Né? Dentro do entendimento ali, certo? Então, meus irmãos, assim como o azeite alimentava a chama, né, ali, a palavra de Deus ela alimenta a nossa fé. Então não adianta eu querer aprender mais de Deus se eu não ler a sua palavra, se eu não buscar a sua palavra, se eu não tiver o hábito de fazer a leitura diária da palavra do Senhor. Na classe de batismo no ano passado eu falava para o pessoal assim, ler a palavra é a coisa mais importante que o crente tem que fazer. E não é só ler aquele versículo diário que aparece no aplicativo, não. Porque tem gente que lê aquilo ali e pronto. Não pega mais na Bíblia, nem abre mais o aplicativo. Simplesmente, a palavra para ele foi aquilo ali, foi suficiente. Só que ele lê aquilo ali de manhã, pede a Deus algo em cima daquilo ali, vai trabalhar, vai se estressar no trânsito, vai brigar com um colega de trabalho, vai se estressar com o cônjuge em casa, vai ter seus estresses, e a palavra ficou esquecida, largada, lá para trás. E aí? Serviu o quê? Agora, se a palavra vai entrando na vida dele ali, na rotina, no dia a dia, parou para almoçar, leu um pouquinho, antes de voltar ao serviço ali, leu mais um pouquinho, teve uma pausa, leu a palavra, orou um pouquinho, ouviu um louvor, fez um cântico ali ao Senhor, essa palavra ela vai fixando na sua mente. Então não adianta a gente querer aprender algo se a gente não lê. E isso é sobre tudo. Na faculdade a gente tem que ler. Eu curso letras na UEG. Eu tenho que ler inúmeros teóricos. Vai falar sobre linguística. É 1 milhão de teóricos falando sobre linguística e cada um fala uma coisa diferente. Na prova a gente tem que tentar misturar a linguagem de todos eles e colocar numa única resposta. Tem que tentar colocar tudo aquilo ali, convergir tudo ali. Quem estuda medicina ali vai ler sobre, acupuntura, vai entender ali e vai ter um monte de teórico falando a respeito de acupuntura e cada um vai falar uma coisa. Quem vai estudar teologia vai ouvir um monte de teórico também e cada um vai ter uma visão diferente. Quem for estudar música vai ouvir músicos falando de música de maneira diferente. Então, são muitas visões que tem sobre tudo que a gente se estuda. A palavra de Deus é a mesma coisa. Então, se eu for ficar só esperando que os outros me ensinem e eu não aprender a buscar, nunca vai aprender nada de fato, porque vai ficar só confuso. Só vai ficar ali perdido. E não há nada melhor, não há prazer maior do que você olhar para a Bíblia Sagrada, abrir um texto, ler e compreender aquilo que está por trás da letra. Porque quando a gente lê, por mais confuso que pareça o texto, o Espírito Santo ele vem e fala ao nosso coração. Porque é Ele quem nos convence do pecado e assim também é Ele quem nos convence da palavra de Deus que está escrita. Então não adianta a gente querer entender a palavra por si só e não adianta a gente querer entender a palavra somente por meio de terceiros. Nós temos que ter o nosso esforço de buscar, de iluminar o nosso caminho através dessa palavra também. E aí muitas pessoas têm iluminado caminhos, às vezes com vídeos de reflexões, vídeos de um monte de teoria, de cientistas e não sei o quê. Olha o que está acontecendo no mundo e não sei o quê, e simplesmente esquece a palavra de Deus. Tem gente que às vezes me manda vídeo de alguma catástrofe que aconteceu. Nossa, olha o fim do mundo, Jesus está voltando, acho que não passa dessa semana, porque olha o que aconteceu. E eu não tenho nenhuma surpresa, eu fico olhando assim, ele falou já que ia acontecer isso aí, qual que é a surpresa? Ele falou, está escrito na Bíblia, se tu lesse, tu ia saber que ele falou já. São sinais da sua vinda.
Muita coisa do que está acontecendo no mundo são sinais da sua vinda. Há quantos e quantos séculos a gente ouve falar de guerras, rumores de guerras, a gente ouve falar de pestes, de doenças, de enfermidades, a gente ouve falar de um monte de coisa negativa que acontece no mundo. Jesus já falou que tudo isso aconteceria. Agora, é claro que há sinais que são ainda mais claros a respeito da sua vinda. E ele deixa isso muito bem claro também na sua palavra. Então não adianta a gente querer ficar indo atrás de opinião humana, de opinião do amigo. Eu tenho alguns amigos também que às vezes eles vão pregar, eles me ligam e falam, eu vou pregar sobre o teu assunto, o que eu falo? Eu falei, oxe, meu amigo, dobra o joelho e ora. Esse assunto é com o Espírito Santo, você tem que fazer essa pergunta para ele, não é para mim não. Não tem como eu te orientar sobre o que você vai pregar. Agora, se é algum estudo bíblico que você queira tirar uma dúvida sobre uma outra coisa, aí eu posso tentar te orientar, tirar uma dúvida se eu conseguir e tal, mas sobre a pregação, sobre a palavra, não tem como eu chegar para você, vou dar uma aula de EBD, e eu preciso lembrar ali de um fato. Aí beleza, a gente vai ali, estuda junto, ok. Agora você quer pregar e quer pedir para uma outra pessoa te dar orientação sobre o que você vai pregar, não vai rolar. Não é desse azeite que você tem que se encher. Quem está entendendo? Amém? O outro azeite que nós temos que se utilizar é o azeite da oração e da comunhão com Deus, né, que se enquadra aqui também nesse azeite da palavra de Deus. As lâmpadas, elas não se mantinham acesas sem azeite novo. Constantemente tinha que ser colocado azeite ali. Né, aquelas lamparinas antigas que a gente tinha, que tinha algumas casas, né, não sei se os irmãos... Aqui, por exemplo, esse tipo de lamparina aqui, aqui dentro se colocava o azeite e aqui dentro tinha um pavio. Aí se acendia, enquanto tivesse azeite aqui, tinha chama aqui. Se o azeite acaba aqui dentro, o que acontece com a chama? Se apaga, já era, deixa de existir. E aí, dentro desses azeites a gente tem várias coisas aí, né? Vou deixar aqui que já a gente vai entrar aqui nesse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Então a oração é o óleo que mantém viva a chama da fé. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Esse texto aqui, de Atos, foi um dos textos que me ajudou a saber o que eu ia fazer depois do batismo. Porque até o batismo eu ficava pensando assim, depois que eu batizar, o Espírito Santo vai me tomar, eu vou sair pelas ruas aí pregando, convertendo tudo que é bêbado, convertendo tudo que é drogado, bandido, vou trazer todo mundo para a palavra de Deus, vou curar os enfermos, não sei o que. Na minha cabeça era isso. Entrou na água, saiu do outro lado ali, já saiu fumegando do Espírito Santo. Só que depois que saiu, a única coisa que eu senti foi frio, que era 10h10 da manhã, eu batizei numa chácara, no mês de maio, estava começando a época de frio. Então imagina, aquela bata colada no corpo, gelada a água que só. E aí, esse texto me ajudou a entender o que eu faria depois do batismo. Beleza, me batizei, e agora? Aí olha só, eu citei o versículo 42, mas vamos ler até o 47. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Foi aqui que eu entendi que não era eu que acrescentava para Deus quem ia sendo salvo, que era o Senhor quem acrescentava os que iam sendo salvos. Aí eu entendi uma outra coisa também. Sejam sinceros aqui. Quem de vocês, quando ouve falar sobre evangelismo, sente assim um peso, uma responsabilidade muito grande de pensar assim, mas eu não sei evangelizar, eu não vou conseguir convencer a pessoa ali. Alguém já sentiu essa sensação? Mas como que eu vou convencer o pecador do pecado? Já tiveram essa sensação? Pela leitura da palavra, uma coisa me foi aprendi no meu coração, foi o seguinte. Quando Jesus Cristo fala lá, né, a grande missão, né, a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Então, primeiro ponto, eu tenho que pregar para todo mundo. Não sou eu que seleciono, não, vou pregar para esse grupo aqui, para aquele ali não, esse aqui, eu não vou pregar. Eu não vou pregar para flamenguista, não quero. Não, tem que pregar para todo mundo. Mesmo que você não goste, mas você tem que ir lá e pregar. Isso é o amor. Cezinha é flamenguista, né, Cezinha? Misericórdia. Aí, eu entendi, então beleza, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, depois de que eu pregar, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí eu pensava o seguinte, como é que eu vou fazer os outros crerem naquilo que eu creio? Como é que eu vou convencer os outros daquilo que eu me convenci? Aí eu me lembrei que não foi o meu pastor, o meu primeiro pastor lá quando me converti que me convenceu, não foi a minha mãe que já estava na igreja, não foi o meu pai que já estava na igreja, não foi a minha avó que foi a primeira a se converter e ganhar toda a família, não foi quem leu a Bíblia para mim a primeira vez, que foi minha outra avó paterna, não foi um amigo da igreja, não foi ninguém que me pregou o evangelho que me convenceu. Quem me convenceu do meu pecado, de que eu era um pobre pecador, que estava condenado ao inferno, que eu estava a um passo de ser condenado ao inferno, que eu precisava me arrepender, foi o Espírito Santo de Deus. Aí eu entendi que eu tenho uma missão, pregar o Evangelho, ponto. O Espírito Santo é que vai fazer o trabalho de convencimento do pecado ou não. E aí sim, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas é o Espírito Santo quem vai fazer a pessoa crer ou não. A sua missão é simplesmente pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Aí eu costumo ilustrar da seguinte forma, você está em um rio, de repente esse rio começa a se encher, você começa a perder o chão ali, não dá pé, como se diz, você começa a se afogar, quem está com você começa a se afogar. Só que de repente você encontra uma beirada, em alguma coisa, algum lugar seguro para você poder ficar. E você começa a orientar as pessoas a nadarem naquela direção. Só que elas não estão querendo ir naquela direção. Estão desesperadas, se afogando. Estão desesperadas sem conseguir firmar os pés. Estão desesperadas sem encontrar um outro lugar. E você está dizendo, aqui é seguro, vem para cá. E a pessoa está lá procurando um outro lugar para se salvar. Você está dizendo onde tem um porto seguro. Se essa pessoa vai acreditar ou não, não é missão sua. Você não consegue convencer flamenguista a torcer para o Vasco, vascaína a torcer para o Flamengo. Você não consegue convencer um petista a votar no Bolsonaro, um bolsonarista a votar no Lula. Você não vai convencer a pessoa a mudar de opinião do futebol, do filme que ela gosta. Você não vai conseguir convencer a pessoa a mudar de opinião sobre o estilo de vida que ela tem. O que dirá convencê-lo do pecado. E sabe por que a gente não consegue convencer ninguém do pecado, gente? Porque o pecado ele é bom. Ele só não faz bem, mas é bom. É igual a Coca-Cola. É bom, geladinha, 2 pedrinhas de gelo ali, num calor, 32 graus do Goiás. Estou imaginando meu casamento lá no Piauí, uma Coca-Cola gelada na minha frente, meu Deus do céu, essa é a glória. Mas faz bem para a saúde? Todo mundo sabe que não. Até quem bebe, que é viciado e ama, sabe que não faz bem. Mas quem fuma é convencido de que o cigarro faz mal à saúde? A maioria é. Ele sabe que faz mal à saúde. Sabe que tem que largar, mas não consegue porque é viciado, né? Mas, enfim, ele sabe que o cigarro faz mal, mas para ele é bom ele fumar.
Ele gosta de fumar, ele sente prazer. Assim é o pecado, ele é bom para a nossa carne, ele alimenta o nosso desejo, ele alimenta a nossa vontade, aquilo que está intrínseco em nós. Agora, ele não faz bem. O resultado, a consequência do pecado é desastrosa. Teve um pregador, que eu não me lembro agora o nome, mas eu tenho um livro dele lá em casa, que ele ficou algumas horas pregando apenas sobre o inferno, falando o que era o inferno. E a multidão que o ouvia caiu em prantos e chorava desesperadamente, como se já estivesse no tobogã descendo para lá. Mas a pregação dele era uma pregação que realmente revelava o que era o inferno. E, resumidamente, o inferno é um lugar tão inóspito, é um lugar tão ruim, que nem a morte habita no inferno. E para nós seres humanos, a pior coisa que pode haver é a morte. E nem a morte habita no inferno. Porque quem está lá não vai morrer, vai procurar a morte vai fugir deles. O inferno é um lugar onde o diabo estará sendo condenado. Porque tem gente que tem a visão de que o inferno é tipo o reinado do diabo, né? Ele fica lá sentado num trono, só cutucando as pessoas com um tridente lá, e não é. O inferno é lugar de condenação para o diabo e seus anjos. E aqueles que seguiram as suas doutrinas e os seus mandamentos vão junto com ele fazer companhia na eternidade. Certo? Então a gente tem que fugir desse caminho, e não há maneira melhor da gente se aproximar de quem pode nos salvar desse caminho tenebroso, se não for por meio da oração e da comunhão com Deus. A gente precisa ter uma vida de oração maior. Certa vez, alguém chegou em mim e falou: nossa, mas não acha que a oração do culto de quarta-feira está demorada, não? O culto de quarta-feira aqui na igreja é o quê, meus irmãos? Culto de quê? Hã? E aí não pode ter oração? A oração é demorada. 89 mil pedidos na lista. Até citar todos, orar por eles, mas ainda assim, que tivesse 3 pedidos na lista. Orar pela igreja, pelos ministérios, pela liderança, pelas famílias, pelas casas, pelos empregos, pelas causas na justiça, pela saúde, não é necessário? Orar em comunhão não seria necessário, não seria benéfico? Será que a oração ela só é válida se a gente entrar? Ah, não, porque Jesus falou que você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar seus joelhos e o Pai vai te ouvir em secreto. Sim, mas e esse texto aqui que falava que perseveravam juntos no partir do pão? Não tem como eu perseverar sozinho no partir do pão. Não vou partir o pão só para mim. Porque aí não é partilha, é gula. Eu tenho que ter comunhão. Então eu preciso me aproximar de Deus. Quanto mais, melhor. E todo o tanto que a gente se aproximar aqui na face da terra ainda é pouco. A palavra deixa claro que Deus, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente tem que se cansar de oferecer para Deus uma adoração meia boca. Uma adoração porque eu acho que é necessário adorar nesse momento, porque eu estou precisando, então vou adorar a Deus. Às vezes assim, Deus me vê e me abençoa. Ah, eu vou adorar a Deus no domingo porque eu estou precisando ser aprovado em uma prova, eu preciso receber uma bênção, e aí Deus vai olhar para mim, vai ver que eu estou adorando, e aí a gente precisa parar de oferecer coisas pequenas para Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Então, nada do que a gente oferecer será suficiente. A gente tem que oferecer tudo o que a gente puder. Tem que oferecer todo o nosso coração, não é apenas um pedaço. Tem que tentar oferecer o máximo do nosso tempo, não apenas uma parte. Mas a gente fica agoniado, contando as horas no relógio. Eita, o culto não acaba, vou perder o Fantástico, vou perder o não sei o quê, a pizzaria vai fechar. É um monte de agonia de coisas lá fora. E como o pastor Amandro pregou aqui um dia aqui, a agenda do mundo está engolindo a agenda de Deus. As pessoas estão se ocupando tanto de coisa lá fora, de tantos compromissos lá fora, e não falha em um. Mas a igreja pode ser deixada de lado. A igreja eu posso chegar atrasado, a igreja eu posso deixar para depois. Ah, não, esse ano eu não vou participar disso, ano que vem eu participo. Ah, não, este culto eu não vou, no próximo eu vou. Que comunhão é essa? A gente precisa de uma comunhão por inteiro com o nosso Deus. Pastor Ironcio, pai do pastor Amandro, ele, professor, trabalhava lá num colégio lá em Arco Verde, se eu não me engano era em Arco Verde, e tinha uma igreja adventista próxima à escola. Só que no horário que ele estava dando aula, a igreja estava sempre fechada. Só que ele ia lá e ficava segurando a maçaneta da porta da igreja e ficava ali uns 10 minutos orando.
E um dia alguém perguntou para ele por que ele fazia isso, ele falou, não, para mim vale muito mais eu ter 10 minutos ali na porta da casa do Senhor do que eu passar o dia inteiro sem buscar a presença dele, de alguma forma. A gente precisa se importar em buscar a presença de Deus. A gente não se importa se a agenda da gente está cheia de compromisso do mundo, do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos amigos. Mas se a agenda da igreja está muito cheia, já é problema. Ah, não, atividade demais na igreja, para que esse exagero? Coisas demais. E graças a Deus a igreja tem a agenda cheia, tem muita coisa para fazer. Deus me livre de fazer parte de uma igreja que é morta, que não vive, que não inspira vida. E a nossa igreja aqui, a PIB Formosa especificamente, graças a Deus, nos 63 anos que ela completa hoje, podemos dizer que ela atende de mamando a caducando. Porque é berçário, é criança, é junior, é adolescente, é jovem, é homem, é mulher, é idoso. A gente atende todas as idades, todos os grupos. Crianças autistas, com síndrome de Down, com algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação. Famílias que não tinham atendimento, hoje têm, graças ao Projeto Abrace. Mulheres que são ouvidas, que antes não eram. Mulheres que encontram um lugar onde podem desabafar umas com as outras, homens que podem compartilhar suas vivências, jovens que podem compartilhar suas experiências, porque a igreja está de portas abertas. E graças a Deus por isso. Agora, se os membros da igreja não buscam se encher com azeite, que mantém essa chama acesa, daqui a pouco essas luzes começam a se apagar. E aí? Então, o próprio Jesus Cristo, ele tinha esse hábito de orar constantemente. Sem oração, a nossa lâmpada se apaga. O próprio Jesus, gente, o Filho de Deus. A gente não precisa buscar exemplo em Ana, em Davi, em Samuel, em nenhum dos apóstolos. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, tinha um hábito de orar constantemente. Ele orava, ele era Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado e orava. E aí ele fala, eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Mas vamos ser francos, a igreja nos últimos dias, de um modo geral, tem sido exatamente vivida, tem andado exatamente como Jesus andou, tem feito exatamente o que Jesus fez, tem realmente imitado a Cristo? Estamos em falha neste ponto. Quando eu digo estamos, eu digo não nós somente, PIB Formosa, mas nós, igreja orgânica. Nós que estamos lá no nosso trabalho, que estamos lá na nossa vizinhança, estamos lá na nossa comunidade, lá no nosso colégio, na faculdade, aonde quer que a gente vai. Nós, como igreja orgânica, estamos deixando a desejar. Nós precisamos ser lamparinas no meio do mundo. E a gente tem também o azeite do Espírito Santo. Vamos abrir rapidamente lá no livro de Zacarias, capítulo 4. Já estou caminhando para encerrar. Amém? Zacarias, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. A quinta visão, um candelabro de ouro entre duas oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, óleo e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Volto lá no texto do ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é por força nem por violência, não adianta a gente forçar. É o Espírito quem vai convencer. É Ele quem vai orientar.
É Ele quem vai abrir os olhos espirituais para aquilo que está sendo mostrado. É Ele quem nos dá força, clareza, direção. É Ele quem nos orienta. O Espírito Santo, Ele nos orienta até para quem nós devemos pregar ou não, porque eu já tive experiência de uma vez eu querer pregar para uma pessoa que eu via que precisava, e toda vez que eu ia, o Espírito Santo me incomodava para eu não ir. Eu tentava ir e acontecia alguma coisa e não ia, não sei o quê. Depois eu descobri que essa pessoa era filha de pastor e de missionária, que havia se afastado da igreja, havia... abdicado da fé, não, aquela outra palavra. Apostatado da fé. Apostatou a sua fé, negou completamente, conscientemente a sua fé e não queria voltar para Deus. E blasfemou contra o Espírito Santo, contra a Bíblia, contra Cristo, contra Deus, contra a igreja. Então era alguém que já não havia mais salvação para ele. Porque a própria Bíblia diz que pecados contra o Espírito Santo não haverá perdão. E ele blasfemou contra o Espírito Santo, então se ele conseguiu blasfemar contra o Espírito Santo que convence do pecado, ele não vai ser mais convencido de nada. E conhecia a palavra e sabia da verdade, mas ele negou. Então por isso não adiantava mais pregar, mas o Espírito Santo me orientou a não fazer isso, a não pregar para ele, porque senão iria criar apenas uma briga, uma contenda, e eu iria talvez sofrer de alguma outra forma. E aí a gente volta à pergunta, qual tem sido o teu azeite? Função para azeite é o que não falta. O azeite ele era utilizado nas ofertas para Deus. Ele era utilizado para consagrar coisas ou pessoas a Deus. Né? A gente pode lembrar que, por exemplo, Samuel foi ungido, né? Ungiu Davi também. O azeite estava incluído entre as ofertas de primeiros frutos e o seu dízimo era reclamado. Então, além de ser ofertado como primeira parte para Deus, uma 10ª parte daquilo também era reclamado para ofertar no tabernáculo. O azeite servia para a luz, como a gente já viu, também servia para a alimentação, como eu falei, faziam-se bolos e pães com azeite, né? Misturava azeite na farinha, tinha um outro tempero ali, especiarias. Servia como remédio ou um instrumento de cura por fé. Então, muitas pessoas chamavam de bálsamo também, né? O azeite que curava feridas ali, tratava. A gente tem exemplo disso com um bom samaritano também, né? Que usava para fazer isso. Também como produto de beleza ou perfume. O unguento que a serva derruba ali nos pés de Jesus e limpa com seus cabelos ali os pés de Cristo ali, era um tipo de azeite perfumoso ali também, né? Era preparado. E todas essas funções dele acabam dando para ele também um uso comercial. Então, ele era vendido ali também. E aqui, né, o que a gente acabou de ver, o azeite com a palavra de Deus, o azeite da oração e da comunhão com Deus, o azeite do Espírito Santo. Aí aqui eu trouxe essas duas ilustrações bíblicas só para a gente lembrar. Né, por exemplo, ali as virgens prudentes, né, e as nécias, né, ou loucas, elas tinham que usar o azeite na hora certa, no momento certo, para poder ter a luz na hora certa, que era quando o seu noivo chegasse. E aí, isso traz uma reflexão para nós da seguinte maneira. A igreja já tem queimado muito azeite antes do tempo, no sentido de que não tem se preparado da maneira correta para se encontrar com o noivo. Alguns meses atrás eu preguei aqui e eu fiz uma comparação, né, um paralelo entre o casamento homem e mulher com a questão da igreja com Cristo. A noiva, quando ela vai se casar, ela se prepara, é cabelo, é maquiagem, é vestido, é sapato, é todo um monte de detalhe. O noivo também se prepara ali e tudo mais. A festa é bem preparada e tudo mais. O que a gente tem feito de preparação real para se encontrar com Cristo? O que a igreja tem se vestido? Como que a igreja tem se preparado? Como que a igreja tem esperado o seu noivo? Né? Todas essas reflexões estão implícitas aí. O bom samaritano, né, como eu acabei de citar, né, ele usou azeite e vinho também para cuidar das feridas, né, simbolizava ali cura e restauração. Então, quando a gente carrega o azeite do Espírito, podemos iluminar e também curar aqueles que estão machucados. E aí, dentro dessas ilustrações, a gente pode ver que o azeite hoje, mesmo a gente não usando ele de forma física e literal, como era utilizado antigamente, a gente tem as implicações espirituais que o azeite nos traz.
a gente pode utilizar o azeite de diversas maneiras, a gente pode espiritualmente aplicar na nossa vida. Então, se o azeite que representa o Espírito Santo não estiver na nossa vida, a gente não cura ninguém, as nossas palavras são ásperas, são duras, a gente machuca, a gente ofende. Se o azeite representa a comunhão e a oração com Deus, a oração a Deus e a comunhão com Deus ali, e esse azeite está faltando na minha vida, Deus ele não vai ouvir as minhas petições, Ele não vai ouvir o meu clamor, Ele não vai ouvir a minha adoração. Eu posso gritar se eu quiser, mas não passa desse forro, dessa igreja, porque eu preciso ter comunhão. Nunca vamos cansar de dizer o seguinte: o culto ele não começa aqui na quarta-feira, 7h30, ele não começa aqui no domingo, 9h da manhã, ou no domingo às 18h30. Ele começa na nossa casa, na nossa comunhão individual. Aí tem gente que não tem 1 minuto de oração com Deus, não tem 1 minuto de leitura da palavra, não tem 1 segundo de comunhão com Deus lá fora, e chega na igreja e quer se sentir abraçado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele só abraça quem o busca para abraçar. Se eu for até o pastor André ali, for dar um abraço nele, ele vier e me retribuir, a gente se abraça. Agora, se ele vem até mim para poder me dar um abraço, eu dou as costas e saio, não vai acontecer esse encontro, não vai acontecer esse abraço. Então eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso buscar a sua presença, eu preciso buscar tudo aquilo que Deus tem para poder me dar. Só que, antes de tudo, eu preciso clamar pela tua presença. O salmista, ele clamava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. O que a gente não pode aceitar de forma alguma é viver 1 segundo sequer sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. E tem gente que não está sentindo a presença do Espírito, há uma leva de tempo, e não se deu conta ainda que a chama está apagada, que o azeite já secou e que o pavio já não queima mais. A gente precisa despertar para esse ponto, para a gente entender que a gente já está chegando nos últimos dias. A gente já está chegando nos últimos momentos antes da volta de Cristo. A gente não sabe se a gente vai acompanhar essa volta de Cristo de maneira coletiva, todo mundo vendo Ele descer do céu, ou se cada um vai experimentar essa volta de Cristo de maneira individual. Porque Cristo ele volta de maneira individual para algumas pessoas. E seja como for essa volta de Cristo na nossa vida, a gente precisa estar preparado para isso. Não podemos brincar. E aí a pergunta permanece. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Qual tem sido o teu azeite? O azeite da palavra ou das distrações? O azeite da oração ou o azeite da pressa? O azeite do Espírito ou a vontade da sua carne? Sem azeite você está nas trevas, você está em escuridão. Meus irmãos, nunca foi tão fácil encontrar a presença de Deus. Porque as trevas, as ações do maligno estão no mundo em toda parte. A luz de Deus ela se destaca de maneira muito grandiosa. Eu sou testemunha viva, de que eu não posso me esconder de Deus. Deus ele vai me ver em algum lugar. Os últimos 3 anos da minha vida, Deus tem me provado de que Ele está comigo o tempo inteiro. E a cada dia eu tenho visto que quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais a presença do Espírito Santo transborda na minha vida e mais as portas são abertas. E não é só questão de trabalhar, não, mas quem trabalha alcança. Morri de trabalhar em 3 empregos consecutivos e não prosperava em nada. Já cansei de meter a cara a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo para poder tentar juntar dinheiro e nada dava certo. Cansei da tal da correria. Cansei de viver a vida de modo que estava sempre ali na esperança de alcançar alguma coisa pela força do meu próprio braço. E aí eu entendi que eu estava sendo maldito. Porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, que deposita na força do seu próprio braço a sua confiança. Eu vi que eu estava sendo maldito porque eu estava confiando em mim mesmo. Eu estava confiando na minha força. Até eu entender que eu era fraco, que eu era frágil, que eu era pobre, cego, nu e necessitado, e que eu dependia exclusivamente de Deus, que nada era de mim, nada era por mim, nada era para mim, que era tudo dele, por ele, para ele, aí as coisas começaram a fluir. Então, dos últimos 3 anos, em novembro de 2023, eu conheci a Rejane, em dezembro a gente começou a namorar,
em finalzinho de dezembro de 2024 para esse ano, a gente noivou e eu falava para ela o seguinte: eu só vou casar depois de 2 anos de namoro e só vou casar se a gente tiver casa, porque casar para morar de aluguel eu não vou. Saí de casa aos 18 anos, eu nunca paguei R$1 de aluguel. Deus sempre abriu uma porta para que eu pudesse viver em algum abrigo seguro. Eu nunca paguei R$1 de aluguel. Nem noite em hotel, nada. Deus sempre abriu uma porta. Um amigo, um parente, alguma coisa. Sempre teve alguma situação que me atendeu. Nos últimos anos, como os irmãos sabem, eu estava morando num quarto improvisado lá da congregação do Jardim Oliveira. E eu falava isso para a Rejane e nós dois, sem muita perspectiva de saber como a gente conquistaria uma casa, a gente, embora eu falasse isso com fé, eu só vou casar quando a gente tiver uma casa, elas ficavam preocupadas: meu Deus do céu, em que tempo a gente vai comprar uma casa? Esse menino vai me enrolar 10 anos para poder casar e quanto que a gente consegue comprar uma casa? E aí eu falava para ela, eu falei: não sei se a gente vai ter condição de comprar uma casa, porque está muito caro, mas sei lá, a gente começa com um apartamento pequeno para nós dois. Depois de um ano, depois de um tempo, a gente se estabiliza, passa no concurso, alguma coisa, e vende apartamento, dá entrada na casa, mas a gente se vira, Deus vai abençoar. A gente noivou no culto de virada do ano passado para esse ano. Quando foi em abril, apareceu a oportunidade da gente comprar a casa, a gente foi, avaliou, fez todos os estudos, pesquisamos, tal, documentação, fizemos a simulação, e aí vimos que dava, e quando foi em maio, final de maio, pouco antes do meu aniversário, que ainda falei para ela assim, meu sonho era poder pegar essa chave da casa antes do meu aniversário, era dia 2 de junho, e em maio a gente recebeu a chave da casa. Desde agosto eu já estou morando lá, estamos construindo, montando a casa aos poucos, né, mobiliando no caso, e Deus tem abençoado, usou muitas pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. E no dia 16 de dezembro, a gente vai completar 2 anos de namoro, e no dia 10 de janeiro, depois de 2 anos de namoro, a gente vai casar. Tudo projetado diante de Deus, porque sem Deus nada disso seria possível. E eu posso dizer que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de todos. E o diferencial para Deus fazer na minha vida não foi porque eu fiquei trabalhando por horas na igreja, porque eu me dediquei mais do que alguém, porque eu me tornei um crente melhor do que ninguém. Foi só porque eu busquei mais a presença de Deus, porque eu entendi que era dele que eu dependia. Porque eu entendi que era esse azeite que eu precisava. Foi porque eu entendi que era o Espírito Santo de Deus que deveria guiar a minha vida. Que não era na força do meu próprio braço que eu iria me projetar para frente de alguma forma. Deus faz tudo por nós, desde que nós façamos tudo por Ele. Desde que nós o busquemos de toda a nossa alma e nosso coração. Então, que você saia daqui refletindo qual tem sido o teu azeite. E que você transforme a tua vida espiritual numa busca constante pelo azeite do Espírito Santo na tua vida. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, você que pode. Então, busca através da palavra, através da oração, através dos louvores. Eu sei que às vezes não é fácil louvar a Deus no meio de situações difíceis, complicadas. Às vezes a gente se vê em situações que parecem impossíveis de se resolver. Né? Às vezes o irmão Carlos ele citou aqui o texto, né? Em tudo dai graças. Como é que eu vou dar graças no meio de tanto problema? Como é que eu dou graça em meio à desgraça? Mas uma coisa interessante a gente aprender também, que é em tudo dai graças, não por tudo dai graças. Você não tem que agradecer pelas coisas ruins. Isso parecia irônico. Senhor, obrigado que eu bati o carro. Isso é estranho. Mas em tudo, mesmo com o carro batido, você pode glorificar a Deus e dar graças porque o carro se danificou, mas você está bem. Você pode glorificar a Deus porque algum problema aconteceu externo, mas você está bem. Você ainda pode se recuperar. Deus ele ainda pode continuar abrindo portas na sua vida. Amém? Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Pai neste minuto. Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, vimos diante do Senhor nesta noite mais uma vez, ó Pai amado, clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado que nunca tem fim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos nossas vidas diante de Ti e Te pedimos perdão por nossas falhas, pelos nossos pecados,
por tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, que não tem te agradado de alguma maneira. E te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame do teu azeite sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser purificados, transformados, renovados, para que a gente possa ser curado das nossas feridas, daquela ferida que dói lá no fundo da alma, lá no fundo do peito, Pai amado. O Senhor conhece a dor de cada um, aquela dificuldade na família, aquele problema no casamento, aquela causa na justiça, aquela enfermidade, ó Pai amado, que vem incomodando, aquela dor que não cessa, ó Pai amado, aquele problema que parece ser sem solução. Que os nossos olhos possam se abrir e ver o Senhor à nossa frente, ver que o Senhor peleja por nós, ver que o Senhor é o nosso favor, ver que o Senhor é a nossa bandeira, é o nosso Jeová Nissi, é o Jeová, ó Deus querido, que provê todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama do bálsamo do Espírito Santo em nossas almas, cura todas as feridas. Sara, Pai amado, todas essas feridas espirituais, emocionais, sentimentais. Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que foi causado pelo pecado, seja curado em nossas vidas. E que a gente possa buscar cada dia mais e mais a Tua presença. E que essa presença, Pai amado, seja doce em nossos corações. Que essa presença, Pai amado, nos ensine a buscar mais de Ti. Que essa presença, Pai amado, nos ensine a amar a eternidade e buscar por ela em Tua presença. Guia os nossos passos, ilumina, Pai amado, o nosso caminho com a Tua palavra. Seja, ó Deus querido, o nosso guia, a nossa direção, a nossa bússola. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, os nossos passos sejam simplesmente no caminho que é Jesus Cristo. Que cada passo dado da nossa vida seja em direção para aquele que primeiro nos amou e que por isso nós podemos amar uns aos outros. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Perdão pela ingratidão, perdão porque às vezes não reconhecemos aquilo que o Senhor tem nos feito. Perdão porque às vezes temos reclamado do que o Senhor mesmo tem permitido em nossas vidas e não temos buscado a Tua presença para entender. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe, que a Tua presença do Espírito Santo não nos deixe, que a presença do Teu Espírito Santo seja transbordante em cada coração nesta noite e que a gente busque, ó Pai amado, ser esta presença o nosso azeite diário e contínuo. E que este azeite possa iluminar tanto as nossas vidas, como a vida daqueles que estão em nossa volta e daqueles que nos cercam no nosso dia a dia. Que sejamos luz para este mundo que jaz em trevas. Que sejamos, ó Deus querido, o anúncio da salvação para aqueles que se encontram perdidos. Que nós possamos veementemente levar a Tua palavra de salvação a todo canto e a todo lugar e a todos aqueles que precisam. Ser conosco, não só hoje, mas em todo o restante dessa semana. Ser com a liderança dessa igreja, com cada ministério, com cada irmão que aqui se encontra, com cada irmão que nos assiste, ó Pai amado, pela transmissão do culto online. Que cada casa conectada conosco hoje seja uma extensão dessa igreja e que a Tua presença derramada aqui seja também derramada em cada lar nesta noite. Por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo aquilo que o Senhor fará daqui para frente, queremos te agradecer no nome precioso de Jesus. Amém. Amém e amém. Lembrando que domingo, às 18h30, nós temos o aniversário da nossa igreja. Então, não percam, vai ser bênção. Uma noite de comemoração e de festa para comemorar os 63 anos da PIB Formosa. Deus abençoe a todos.